bem com vocês? Como é que estão nessa sexta-feira? Tudo certo? Vamos aqui retornando, né, com as nossas aulas de geografia. Eu sou o professor Armando Pérez, estou aqui junto com Vanessa, que está fazendo, né, a tradução, né, fazendo a interpretação em Libras, tornando nossas aulas bem mais acessíveis. Vocês estão lembrados e estão lembradas do tema que a gente estava debatendo? O título da aula de hoje é Paisagens Insustentáveis, parte 2. Por quê? Justamente para fazer essa ponte entre o que a gente estava vendo no primeiro semestre e o que a gente vai começar a ver agora, né, reiniciando, retomando, né, com nossas aulas. Lembrando sempre, né, que as aulas passam em reprise, tanto na TV, né, na TV nova, quanto no aplicativo. Então, quem ainda não tem o aplicativo, baixe o aplicativo, tá? Tem um QR Codezinho que vocês baixam o aplicativo do Educa Recife para poder seguir as aulas, né? Para poder participar das nossas aulas, tá? Se você ainda não tem o seu tablet, se você ainda não tem acesso, você pode assistir no YouTube, no canal Educa Recife, beleza? O que não pode é ficar sem estudar, o que não pode é perder tempo, beleza, pessoal? Então, um detalhe importante, se você não está muito seguro, não está muito segura, não está lembrado e nem lembrada do nosso assunto, né, do que eu falei na primeira aula, volta lá, vai no vídeo, procura a nossa última aula, né, que tem conceitos importantes. Mas eu vou relembrar isso aqui com você, né? Então, se você ainda lembra um pouquinho, vagamente, vamos relembrar aqui, ó. Vê só, nessa primeira aula que eu falei, na parte 1 da nossa aula, nós tratamos sobre o conceito de paisagem, não é? Que a paisagem ela é transformada, ela é modificada, que ela é tudo, né, que a gente percebe com os nossos sentidos, não só com o olhar, né? Antigamente tinha essa concepção de que paisagem era tudo que a gente vê, mas ao longo dos estudos, né, a evolução dos estudos, se percebeu que a paisagem ela pode ser apreendida de outras formas, né, através do som, através do tato, através do olfato, por aí vai, beleza? E outra coisa que a gente viu foram as formas que as sociedades elas modificam a paisagem. Então, a gente vai trabalhar muito aqui com Milton Santos, tá? Grande geógrafo brasileiro, baiano, né, nordestino. O Milton Santos ele divide ali as formas de modificação da paisagem, né, nesses meios que a gente tem aqui. Joga aí na tela para o pessoal, por favor. Então, a gente tem o meio natural, o meio técnico e o meio técnico científico informacional. Então, a palavra é toda junta assim mesmo. Se você for pesquisar, for estudar, você vai encontrar ela toda junta, né? Isso tem a ver com a globalização, tá? Esses meios aí são a evolução, né, técnica, ou seja, dos instrumentos e das formas que a humanidade utiliza para interagir com a natureza, né, para suprir as suas necessidades físicas, né, modificando a natureza e, com isso, produzindo paisagem. Outra, por exemplo, eu vou dar um exemplo antes da gente passar adiante. Esse trator aqui, né, você está vendo um trator que ele está recolhendo a lenha, né? Se a gente fosse pensar, por exemplo, né, nessa evolução a partir desse exemplo, né, o meio técnico, ou o meio natural, seria justamente uma pessoa cortando a madeira com um machado. Já o meio técnico representa justamente os motores, né? Representa justamente a força mecânica, como o trator aqui. E o meio técnico científico informacional é, por exemplo, uma pessoa controlar esse trator através de Wi-Fi, por exemplo, utilizando geolocalização. Beleza? Então, só para a gente ilustrar aí com um exemplozinho dessa modificação, né? Quando a informação ela passa a fazer parte também, né, das formas de alteração do meio. Beleza? Outra coisa que é produzida também com essa transformação. Então, vamos observar aqui essa imagem. Vocês conseguem perceber, né, que tem pessoas aí, né, no canto, principalmente no canto inferior direito, a gente vai ter pessoas, tem uma árvore muito frondosa, né, tem campos,
e tem ali uma perspectiva. Lá no final, lá no horizonte, a gente vê que tem um caminho, não é? É uma rua isso aí. É uma rua, pelo tamanho dela, é uma avenida, né? Então a gente tem uma grande avenida pintada, tem carruagens, né? A gente consegue ver muita natureza. Então, houve alteração da paisagem, mas é uma alteração que ainda conserva a natureza, né? Uma alteração que não foi tão radical assim. Agora observe essa segunda imagem aqui. Olha aí, já é primeiro que não é mais uma pintura, é uma fotografia em preto e branco, mas é uma fotografia. Então, eu consigo ver também que é uma passagem, né, que é uma rua, tá? Que tem casarões, consigo ver a vegetação também, tá? Consigo ver lá atrás, né, montanhas, né, um morrinho ali atrás. Então eu consigo ver que houveram alterações mais drásticas, porém ainda temos elementos da natureza. Então vamos sempre pensando naquelas formas que eu falei, do meio natural, do meio técnico e do meio técnico científico informacional. Agora observa aqui essa última imagem aqui. Então nós conseguimos ver que também é uma avenida, né? Agora uma larga avenida também, que tem prédios, arranha-céus, que pela quantidade de carros é muito movimentado. Alguém sabe que avenida é essa? É uma avenida famosa aqui no Brasil. É a chamada Avenida Paulista. E essas três imagens são três imagens de tempos diferentes do mesmo lugar. Então, pessoal, eu trouxe isso para a gente perceber que a paisagem ela vai guardar, ela vai acumular o tempo nela. Muitas vezes, né, a gente não consegue enxergar o que estava lá atrás. Por exemplo, uma diferença muito grande entre essas duas imagens é a ausência quase de vegetação nessa última imagem, né? A gente consegue perceber algumas árvores aí, mas são de jardins de prédio, não são árvores que estão ali, né, ao léu, estão ali na natureza, tá? Então é uma natureza, mas é uma natureza planejada, essa que a gente tem nessa foto aqui, ok? Então, outra coisa que a gente não tem mais, né, aquela visão lá do horizonte, a gente não consegue mais perceber isso, porque os prédios eles vão tomar ali, né, eles vão ocupar. E aí, pessoal, a primeira reflexão que a gente vai fazer hoje é o que é que fez mudar, né, primeiro, o tipo de ocupação dessa avenida, né, e o que é que e como isso aconteceu, né? Então, no primeiro momento a gente vai ter ali fazendas, no segundo momento a gente tem casarões, que aí já é um casarão de alto padrão, e nesse terceiro momento aqui nós temos prédios, né? É uma avenida que tem empresas, é uma avenida muito famosa, beleza? Então, pensando no título da nossa aula, paisagens insustentáveis, né? A gente começa a perceber que se a gente faz uma série histórica de um lugar, a gente consegue perceber como esse lugar ele foi ocupado. E muitas vezes essa ocupação, essa história de ocupação, vai trazer para a gente, né, ideias sobre o tipo de ocupação, para que serve aquela ocupação. E isso responde, por exemplo, como aquela paisagem se configura. Né? Então, na primeira imagem, a gente tinha lá as fazendas, era uma avenida, mas a gente tinha lá as fazendas. Ó. Tinha aí um campo, tinha cerca e tal. Então, tinha um uso. No segundo momento, a gente já tem um uso aí de moradia de alto padrão. E no terceiro momento, a gente tem um uso aí, né, financeiro, econômico, né, comercial. Então, empresarial, digamos assim. Beleza? Vamos continuar. Ó, essa alteração da paisagem, segundo o geógrafo Milton Santos, é justamente o que dá origem ao espaço geográfico. O espaço geográfico é o objeto de estudo da geografia. Né? E a gente vai relembrar esse conceito aqui agora. Eu vou ler com vocês, me acompanhem. Veja, o espaço geográfico é formado por um conjunto indissociável, ou seja, que não se separa, solidário e também contraditório de sistemas de objetos e sistema de ações.
não considerados isoladamente, mas como um quadro único na qual a história se dá. Veja só, tudo que eu falei antes está resumido aqui. Esse conceito ele tem palavras aí que às vezes não são de fácil apreensão, tá? Mas é importante para a gente ir se familiarizando, né? A gente ir também escutando coisas em um nível um pouco mais elevado. Eu tenho certeza que vocês são bem aptos a isso, bem aptas também, ok? Então veja, tudo que eu expliquei antes é o que está aqui nesse conceito, né? Que o espaço geográfico é justamente o locus, o lugar onde se dá essa interação entre um sistema de objetos. Então, nessa imagem aqui, quais são os objetos que eu consigo ver aqui? Os prédios são objetos, os carros são objetos, as ruas são objetos, tá? Essas árvores colocadas dessa maneira, né, que não foi natural, ela foi plantada aí, tem um objetivo. Elas são objetos também, elas têm uma intencionalidade. Tudo é organizado nesse espaço por uma intencionalidade. Percebe? Então é um sistema de objetos que foi gerado por um sistema de ações, de atuações. Percebe? Então, quando a gente vê essa trajetória, a gente percebe essas ações, a gente percebe que houve um movimento, né, que aquele espaço ele não está igual. É diferente quando a gente vai no Recife Antigo, por exemplo, e lá no Recife Antigo a gente consegue, apesar de perceber alterações, modernizações, a gente ainda enxerga um passado bem nítido ali. Quer dizer que na Avenida Paulista não tenha? Não, lá tem casarões daquele período, tá? O próprio lugar onde a rua passa ainda remota a essa imagem. Percebe? Então, o espaço geográfico ele é justamente isso, ele é a acumulação dessas ações. Ok? Então, isso é muito importante, pessoal, para a gente perceber essa questão das paisagens insustentáveis. Por quê? Porque toda alteração da paisagem ela é alterada com um objetivo, né? Com um destino. Aquela ação ela é tomada ali com um objetivo. Percebe? Então, vamos acompanhando o raciocínio aqui. Joga na tela aí, querido, de novo. Ó, no começo era a natureza selvagem, formada por objetos naturais, que ao longo da história vão sendo substituídos por objetos fabricados, objetos técnicos, mecanizados e, depois, cibernéticos, fazendo com que a natureza artificial tenda a funcionar como uma máquina. Então, veja, eu falei do Recife Antigo. Lá no Recife Antigo, apesar de ali na Rua do Bom Jesus, por exemplo, né, ali na Praça do Arsenal, nós temos ali toda aquela história, mas também temos um ponto de internet. Então, percebe? É uma interconexão. É justamente o meio técnico, científico, informacional interagindo ali no meio alterado. Então, é uma sobreposição que vai acontecendo na paisagem. Percebe? E aí é onde vem a minha pergunta. Observe isso aqui, ó. Ó, a gente tem uma primeira imagem muito famosa aqui, tá? Então vamos pensar nessa ideia da sobreposição, vamos pensar nessa ideia da intencionalidade. E aí, olha essa segunda imagem aqui. Vou voltar para a primeira, isso, né? A famosa Avenida Boa Viagem, né? Inspirou muita música, muita poesia, né? Muitas tardes de sol tocando violão na beira da praia. E aqui a segunda imagem. Ambas essas imagens, elas fazem parte da realidade de Recife. Não é? Aqui nós temos as palafitas, né? Vocês conseguem ver aqui os barquinhos ao fundo, né? Conseguem ver o rio também, tá? E são dois tipos de habitações, tá? São dois espaços que foram produzidos a partir de diferentes intencionalidades. Então, obviamente, é nítido, né? O contraste faz com que a gente perceba o que tem em um e o que não tem
em outro, né? Quer dizer que, por exemplo, esse espaço aqui, as palafitas, elas são uma região, elas são um lugar que não foi pensado. Será que a gente consegue dizer isso? Porque, aparentemente, quando a gente olha, a gente vê, vou colocar entre aspas, bagunça, né? Para quem não entende, para quem não é daquele lugar. Porque esse lugar, ele tem sim uma organização. Ele tem uma lógica que também tem suas características históricas. Porque esse tipo de habitação é feito aqui, ó, desde a época da colônia. Esse tipo de moradia, eram os mocambos antigamente. Percebe? Então, tem uma lógica e tem também uma intencionalidade. Né? Ambos os lugares aqui, se a gente olha para os prédios, a intencionalidade é a mesma, a habitação. Porém, a lógica, a técnica, a intencionalidade não, mas o recurso técnico e financeiro investido para tanto pelas pessoas que levantam esses prédios, quanto pelo poder público também, né? Que organiza a avenida, que nesse momento aqui a praia estava bem limpa, bem organizada e né? Quem promove esse lugar, né? Faz com que a gente perceba que existe aqui um cuidado, digamos assim, que deveria existir nesse outro aqui. Por quê? Porque nessa segunda imagem, as pessoas só habitam esses lugares porque lhes é negado o direito de habitar. Né? Um direito garantido constitucionalmente, mas que é negado. Então, vejam, comecem a perceber que as paisagens, elas têm as suas desigualdades. Então, por isso que a gente fala de paisagens insustentáveis. Para chegar na paisagem insustentável, a gente tem que perceber justamente essa dualidade. Então, eu trouxe aqui, eu não consegui achar de Recife, mas eu trouxe, né, de São Paulo, mas antes disso a gente vai ver aqui, ó, o que determina então as diferenças espaciais. Né? Essas diferenças que a gente acabou de ver, o que é que determina isso? Né? O que é que faz uma pessoa poder ou não poder morar na Avenida Boa Viagem, ou uma pessoa ter que morar ali nas palafitas? O que é que determina isso? O que é que determina a diferença de técnica, a diferença de recurso, de infraestrutura, de um lugar para outro lugar? Então, o que vai determinar isso vai ser justamente a ocupação. Um dos critérios, né? A gente vive numa sociedade capitalista, a gente já estudou o capitalismo aqui, né? E uma das habilidades do capitalismo é justamente transformar, né, tudo em mercadoria. Então, uma das formas que a gente tem de medir é justamente sabendo, principalmente em bairros, é sabendo o valor do metro quadrado do lugar. Então, aqui em Recife, eu não consegui achar de muitos bairros. Então, eu preferi trazer de São Paulo. E aí, de São Paulo, eu trouxe justamente do bairro onde está localizada a Avenida Paulista, que é o bairro da Bela Vista. Né? Então, é um lugar que tem essa importância nacional, essa importância histórica. E aí, quanto será o metro quadrado no bairro da Bela Vista? Olha aqui, R$ 9.651 pelo metro quadrado no lugar. Ou seja, né, se você quer uma sala comercial, se você quer um apartamento, qualquer coisa, né, vai ser medido pelo valor do metro quadrado no lugar. Um metro quadrado que você ocupa nesse lugar tem esse valor. Percebe? É uma forma de determinar essas diferenças espaciais. É mais caro morar num lugar por quê? Já vai pensando nisso aí. É mais barato morar no outro lugar por quê? Nas grandes cidades, um dos grandes fatores que vão fazer isso é justamente a distância do centro, né? De onde está a centralidade, os serviços, onde está a infraestrutura. Então, quanto mais distante dos centros urbanos, tendem a ser, e aí depende muito do bairro e tal, mas quanto mais na periferia, mais longe, tende a ser mais barato. Tende, tá? Então, depende da lógica de cada cidade. Perfeito?
E aí eu peguei outro lugar, o lugar mais barato que tinha nesse site, né, que é um site de imobiliária e tal, de São Paulo também. O bairro mais barato que tinha lá, com certeza não é o mais barato da cidade, era Parque São Rafael, onde o metro quadrado, né, era R$ 3.307 pelo metro quadrado. E aí eu coloquei aqui no Google Maps, né, para saber a diferença desses dois lugares, né, a distância entre esses dois lugares. Para vocês terem uma ideia, a distância é de 30, quase 30 quilômetros, 29,2 quilômetros de distância, né? E a Avenida Paulista, né, que foi o nosso tema, né, ela é um lugar central na cidade, né, um lugar que concentra muito serviço, concentra a infraestrutura, né? A gente pega a rede de metrô da cidade, passa por essa região, percebe? Então, a distância, né, ela é considerável. Imagina, né? Trabalhar, né, estudar, né, com esses 30 quilômetros de distância. Mas, né, nas nossas cidades, o que vai ser muito comum quando a gente vai escolher morar no lugar, vai ser justamente o custo de vida daquele lugar. Percebe? E esse custo de vida ele é muitas vezes determinado por essa distância, né? Pela oferta de serviços que vai ter entre um bairro e outro. Ok? E aí vamos aqui, ó. E aí foi isso que eu trouxe, tá? E a gente vai analisar com calma isso daqui. Então esse cifrão aí no meio, daí tem uma imagem aí com um monte de círculozinhos, e cada círculozinho tem um ícone que eu vou explicar, né? Mas o central é o cifrão, ou seja, o que é que determina o valor da terra, né? O que é que determina que para você morar naquele espaço você tem que desembolsar um valor ali. E eu não estou falando nem da estrutura, né? Porque você vai ver um apartamento maior, um apartamento menor, tudo isso. Eu não estou falando do imóvel, eu estou falando do bairro, percebe? E cada imóvel também vai ter um valor diferenciado. Então isso aqui que a gente está falando é uma generalização. Então, ó, o cifrão é esse do meio, né? O que é que determina o valor. E aí a gente vai analisando isso aqui. Então, a presença de serviços de supermercado. Então, se só tem um supermercado no bairro, aquele supermercado ele vai estar boa parte do tempo, vai ter horários que vai ter uma alta lotação, vai poder praticar preços que talvez não sejam tão competitivos, porque não vai ter ninguém ali para concorrer com ele, né? Percebe? Então, a oferta, talvez, se você vai ali e não tem o que você quer, você tem que se deslocar, isso torna mais caro você fazer sua feira, né? Então, a presença de vários supermercados, né, de vários serviços de comércio, de forma geral, vai ajudar aí a aumentar ou diminuir o valor do lugar. Então, acessibilidade, né, acesso à acessibilidade ficou meio redundante, mas é bom para vocês aprenderem o que é redundância, percebe? Então, a gente tem acessibilidade, que é o quê? Linha de ônibus, né, variada para vários lugares, a gente ter acesso a metrô, a gente ter ônibus que tenha, como é que chama? Lugar, vaga para a pessoa cadeirante, percebe? Então, tudo isso determina também o valor do lugar. Quanto mais linhas de ônibus passam por ali, né, mais vai ser a procura, porque, então, eu posso morar ali porque meu ônibus passa ali perto, o ônibus da minha filha que vai pegar ônibus para a escola passa ali também, e por aí vai. Então, isso determina, né? Hospitais, né? Hospitais fundamental, né? Não precisa nem me aprofundar tanto, mas rede de saúde em geral, né? A gente tem o SUS, né? Que tem a rede de saúde gratuita e pública, tá? Sistema Único de Saúde. A água é um ponto bem interessante. Então eu coloquei a praia ali para lembrar Boa Viagem, mas qualquer corpo hídrico, seja um lago, seja um rio, seja a própria praia, seja uma represa. Represa não é muito seguro, não. Mas esses três primeiros que eu falei, né, um parque público que tenha um lago, isso vai aumentar muito, inclusive, o valor da terra, o valor daquele lugar. Por quê? É histórico, né? Grandes civilizações sempre se desenvolveram próximos da água,
né? Então, você tem nossas cidades litorâneas. Então, além da questão do se banhar, né, de estar ali com uma questão natural, climática também, né, a proximidade da água cria um microclima mais ameno, mais agradável, a gente vai ter a questão cênica, paisagística, tá? Então, tudo isso encarece o lugar, percebe? O que não ocorre nas palafitas, né? Deu para perceber aí, né? Por quê? Por causa de outros fatores. Então, as palafitas eu estou ali dentro do rio, praticamente, o que não é ideal, né? Está dentro do rio, mas é próximo à água. Então, percebe que a gente tem que analisar, não pode generalizar, isso é muito importante. Então, ó, escola, né? Rede de educação é fundamental. Tem aqui mall, né? M-A-L-L. É a palavra em inglês para o que a gente chama de shopping, né? É a palavra em inglês para o que a gente chama de shopping. Vocês já notaram que todo shopping center aqui de Recife, ele está bem próximo, né? Os grandões, eles estão bem próximos de bairros com menos infraestrutura. Por quê? Porque como eles, quando vai construir o shopping, precisam de uma área muito grande, né? Se você for construir num lugar que o valor da terra já é caro, você vai gastar muito mais. Então, esses shoppings, quando eles são criados em lugares de menor valor, justamente por isso, né? Para gerar aí uma mais-valia, aí, gerar um lucro mais rápido, percebe? E consequentemente, vai gerar um aumento do valor daquela terra. Então, automaticamente, quando anuncia que vai instalar um shopping num lugar, tudo já fica mais caro ali ao redor. As pessoas já começam a vender as casas, né? Ah, ali vai passar uma avenida. Então, ó, onde vai passar a avenida, vai virar um ponto comercial. Então, a pessoa que tem a casa já bota uma vendinha, já quer criar uma loja, já quer criar seu próprio negócio. Percebe? Por quê? Justamente porque vai haver vão transitar mais pessoas ali. Então, tem uma visibilidade maior, ok? A própria infraestrutura urbana, né, esse aqui de cima, da esquerda, a infraestrutura viária, a infraestrutura urbana, não é? Com asfalto, calçamento, que facilita para ter linha de ônibus, né? As ruas com a largura adequada, né? Aqui em Recife, a gente vive muito isso, né? Das pessoas terem muito carro. Uma cidade que é voltada para os carros, como Recife. Então, é muito prédio, muito carro e carro estacionado na rua. Então, a rua que era para 2 carros acaba sendo só para 1. Então, isso é um problema, né? E atrapalha ainda mais um problema que já é grave, que é o trânsito aqui na cidade. Ok? E o último ali, as opções de lazer, não é? Teatro, cinema, praças são opções de lazer, lugares de shows, exposições. Então, tudo isso, né, esses aparelhos urbanos, essa infraestrutura urbana, vai determinar as diferenças na paisagem da cidade. Percebe? Então, vejam, foi um grande passeio que a gente deu conceitual aqui, né? Essa aqui ficou um pouco aí com um carregado de informações, mas é importante, por isso que é importante vocês estudarem com um caderno para ir anotando o que vocês não entenderam, e aí volta lá no vídeo, assistir de novo, né, para pesquisar depois, para fazer trabalhos. Então, é importante que vocês tenham essa postura de estudantes ativos e ativas. Uma sugestão de atividade para a gente começar a usar a geografia na prática é você debater com a sua turma, né, e fazer uma lista da infraestrutura do bairro onde a escola se localiza. Quais melhorias poderiam ser feitas nesse bairro? Então, tudo isso que a gente viu aqui, de analisar a infraestrutura, de analisar o espaço, não é? Façam isso no bairro de vocês e pensem, discutam o que é que pode melhorar, né? Porque é esse o ponto principal, essa percepção do espaço é que faz a gente querer modificar esse espaço. Porque quando a gente percebe as desigualdades, a gente busca, né, o que é nosso de direito. Eu vou me despedir por aqui hoje, né? Espero que vocês tenham conseguido aprender de forma geral. Se não conseguirem, botem aqui na caixinha aí no YouTube, né? Botem aí as dúvidas de vocês, tá? Que na medida do possível a gente vai respondendo e traz aqui. Beleza? Até a próxima aula. Um abraço e tchau, tchau.